Alguma vez você experimentou aquela sensação opressiva de ser desconsiderado por alguém especial? A pessoa desaparece, não oferece resposta, comporta-se como se você fosse invisível e cada momento de ausência parece proclamar sua insignificância. E se eu revelasse que existe uma estratégia para inverter esta situação? Não se trata de artifício ou ilusão, mas de uma metodologia eficaz, validada através dos séculos, capaz de transformar essa mesma pessoa que hoje o menospreza em alguém que começará a desejá-lo e até persegui-lo em menos de 7 dias. Esta técnica provém da filosofia estoica, que influenciou líderes e conquistadores, e agora pode revolucionar sua vida afetiva. Quando aplicada corretamente, algo extraordinário ocorre. A pessoa que o rejeitava começa a sentir sua ausência. E quanto mais intenso era o desdém anterior, mais contundente será o resultado. Acompanhe-me, pois demonstrarei exatamente como implementar isso, e acredite, quando compreender, tudo se transformará. Primeiramente, escreva nos comentários: eu tenho valor. Este ato ajudará a consolidar esta verdade em sua consciência e recordará o respeito que deve esperar em qualquer relacionamento. Em nossa trajetória cotidiana nas relações interpessoais, frequentemente nos encontramos obcecados por aquela pessoa que persiste em nos ignorar, enquanto tentamos freneticamente compreender seus pensamentos. Questionamos por que ela nos nega atenção, porque age como se fôssemos transparentes, porque parece prosseguir facilmente enquanto permanecemos fixados nela constantemente. É como se existisse uma barreira transparente entre nós, conseguimos visualizar, mas não tocar ou alcançar. O primeiro passo para modificar esta dinâmica é entender que a mentalidade de quem nos rejeita funciona de maneira muito particular. Quando alguém escolhe nos ignorar, geralmente está operando em modo de autodefesa. É como se essa pessoa tivesse construído uma proteção invisível ao seu redor, não necessariamente por antipatia, mas porque está aprisionada em um padrão mental que nem percebe conscientemente. Imagine que a mente dessa pessoa seja como um ambiente obscurecido. Neste momento, ela determinou que é mais seguro manter as cortinas fechadas do que permitir a entrada da luminosidade, não porque a luz seja prejudicial, mas porque a escuridão tornou-se seu refúgio. Quando alguém nos rejeita, isso normalmente relaciona-se mais com o que acontece dentro desse ambiente escuro do que com nossa verdadeira essência. O estoicismo nos ensina uma lição fundamental nessa situação. Não controlamos as atitudes alheias, mas podemos gerenciar nossa resposta a elas. Ao perceber que a rejeição recebida apenas reflete o estado mental do outro, começamos a nos libertar do fardo esmagador da rejeição pessoal. Eis o segredo que quase ninguém percebe: quanto mais alguém tenta manter esse ambiente na obscuridade, mais cresce sua curiosidade sobre a luminosidade exterior. É uma lei natural da psique: quanto mais negamos algo, mais nossa mente direciona-se para aquilo. Por isso, quando alguém deliberadamente opta por ignorá-lo, provavelmente em nível subconsciente está começando a pensar ainda mais em você. O segredo não consiste em forçar a entrada nesse ambiente escuro, mas em compreender o funcionamento do interruptor da luz. Quando você entende que quem o rejeita está preso em um padrão automático, deixa de tentar demonstrar seu valor incessantemente e passa a agir em sintonia com as leis naturais da mente. Os antigos estoicos já reconheciam a mente é atraída pelo que não pode dominar completamente. Quando você abandona o desejo de controlar o outro e começa a agir conforme essa lei, algo poderoso acontece. A pessoa que o rejeitava começa a sentir que perdeu o domínio sobre você. E exatamente nesse ponto, sua percepção começa a transformar-se. O primeiro passo para fazer alguém lutar por você é compreender que não precisa esforçar-se para ser notado.
Quanto mais tenta impor-se na vida de alguém que escolheu afastá-lo, mais alimenta o padrão de rejeição. É como tentar empurrar uma porta que apenas abre quando puxada. Quanto mais força na direção incorreta, mais travada permanece. A sabedoria histórica nos ensina que a verdadeira transformação ocorre quando deixamos de nadar contra a corrente e aprendemos a seguir seu fluxo. Em vez de tentar comprovar seu valor para quem o ignora, reconheça que esse valor já existe, apenas está invisível aos olhos de quem se recusa a abrir as cortinas. E aqui está o aspecto mais curioso: quando você realmente compreende e aceita isso, sua energia transforma-se. Você abandona a transmissão de carência e começa a irradiar segurança. Essa mudança é percebida por quem o rejeita, mesmo que não admita. É como se tivesse iluminado o ambiente sem sequer procurar o interruptor. O caminho para fazer alguém lutar por você inicia-se com uma compreensão profunda da mente dessa pessoa, não para manipular, mas para agir em harmonia com as leis naturais da psique humana. Nos próximos tópicos, exploraremos passo a passo como fazer isso utilizando a sabedoria milenar do estoicismo como nosso guia. Nunca esqueça: a mente invisível de quem o rejeita hoje pode transformar-se no coração que mais bate por você amanhã. Tudo depende de como você escolhe entender e trabalhar com essas leis invisíveis da mente humana. Existe uma potência que poucos conhecem em não reagir imediatamente quando alguém nos afasta, um tipo de poder silencioso que contradiz tudo o que nosso coração solicita, aquela urgência de explicar-se, de solicitar outra oportunidade, de persistir. Mas é precisamente no controle da própria reação que reside uma das maiores ferramentas para transformar qualquer relação. Quando alguém nos esfria ou distancia-se, o impulso automático é tentar recuperar o que existia. Tentamos dialogar, esclarecer mal-entendidos, insistimos para que a pessoa nos enxergue diferentemente. Mas, fundamentalmente, quanto mais pressionamos, mais a pessoa escapa. É como tentar reter areia nas mãos fechadas. Quanto mais força aplicamos, mais escapa entre os dedos. O estoicismo ensina uma verdade transformadora: não reagir constitui uma forma de ação poderosa. Quando opta por não movimentar-se, não justificar-se, não perseguir, você transmite uma mensagem mais profunda que qualquer palavra demonstra, que não depende da validação alheia para permanecer íntegro. A mente humana é construída para buscar significado no vazio. Quando você se afasta sem dramatizações, cobranças ou explicações intermináveis, cria um espaço que o outro percebe. Esse vácuo psicológico provoca dúvida, curiosidade e até saudade. É um silêncio que ressoa na mente de quem o ignorava. Assemelha-se a observar uma janela habitualmente aberta que repentinamente está fechada. Não percebemos quanto aquilo integrava a paisagem até desaparecer. Este poder de não reagir não tem relação com frieza ou desprezo, mas com autocontrole e respeito próprio. É compreender que, ao recusar-se a participar do jogo da insistência, você modifica as regras do tabuleiro. Quando não reage, torna-se imprevisível, e a imprevisibilidade é um gatilho psicológico intenso. As pessoas são atraídas pelo incompreensível, pelo incontrolável. Ao recuar dignamente, deixa de ser o previsível suplicante e transforma-se no enigma que provoca falta. Mais que afetar o outro, esse autocontrole transforma você, passa a enxergar-se com maior força. Descobre que pode sobreviver sem provar nada. Percebe que, ao manter sua energia centralizada, torna-se mais calmo, mais estratégico e, paradoxalmente, mais desejado. A arte de não reagir não significa desaparecer, nem indiferença é presença silenciosa. É estar presente sem suplicar. É demonstrar bem-estar, mesmo sem atenção alheia.
Isso confunde, sensibiliza, transforma. Algo poderoso acontece quando escolhe esse caminho. O outro começa a vê-lo diferentemente, não porque gritou, mas porque soube silenciar, não porque implorou, mas porque soube aguardar dignamente. O poder da não-reação é uma das ferramentas mais subestimadas na reconstrução de qualquer relacionamento. É como soltar a corda para que retorne naturalmente. Nos próximos passos, compreenderemos como utilizar esse poder sabiamente, sem jogos, sem orgulho, apenas com clareza, controle e autovalorização. Existe uma abertura emocional invisível na mente de quem o rejeita, um ponto vulnerável, frequentemente ignorado, que, quando tocado adequadamente, pode transformar frieza em arrependimento e afastamento em desejo de reconexão. Esse ponto não se revela através de pedidos, justificativas ou demonstrações de valor, mas por algo muito mais sutil, a percepção de perda silenciosa. Os antigos estoicos compreendiam que as decisões humanas não se sustentam pela razão, mas pelas narrativas que construímos internamente. Quando alguém escolhe afastá-lo, cria interiormente uma história para justificar essa escolha, era o melhor a fazer, não sentia mais nada, não compensava continuar. Porém, mesmo as narrativas mais bem elaboradas possuem fissuras, e precisamente nessas fissuras a transformação inicia-se. Já observou como é desconcertante perceber que alguém que você afastou prossegue tranquilamente, sem esforçar-se para atrair sua atenção, sem dramatizações, sem necessidade de comprovação? Nesse momento, a mente de quem rejeita começa a questionar-se. Será que interpretei incorretamente? O que mudou ali? Por que não sinto mais controle? Esse desconforto marca o início do gatilho silencioso, que não nasce do que você exibe intencionalmente, mas daquilo que deixa de mostrar. Não se trata de provocar ciúmes, nem de simular felicidade, mas de gerar uma evolução autêntica internamente. Um crescimento tão verdadeiro que desperta a dúvida mais potente. E se eu tiver desperdiçado algo valioso? A dúvida representa o começo do desmoronamento da certeza, e a certeza, quando relacionada à rejeição, impede o outro de vê-lo diferentemente. Mas quando essa base estremece, tudo transforma-se. O ponto fundamental: você não força essa dúvida. Permite que ela desenvolva-se com silêncio, presença e transformação genuína. O estoicismo ensina que não se trata de controlar o outro, mas de compreender o que move o ser humano. Somos naturalmente atraídos pelo que escapa à nossa compreensão. Por isso, quando deixa de insistir, de explicar-se e simplesmente existe, gera uma inquietação invisível que cresce autonomamente. Essa inquietação alimenta-se da ausência, da mudança sutil em seu olhar, sua energia, seu posicionamento. O mais poderoso é que essa mudança não grita, sussurra, não invade, convida. E nesse ponto ocorre a reversão. O temor de ter cometido um erro começa a corroer o orgulho de quem o abandonou. Não porque você indicou isso, mas porque a própria realidade começa a revelar gradualmente. Aquela pessoa começa a refletir: terei exagerado, tomei uma decisão precipitada, perdi alguém significativo. Isso acontece silenciosamente, como uma brisa que paulatinamente altera a direção de uma vela. A pessoa começa a observá-lo com olhos diferentes, recordar momentos anteriormente ignorados, reconsiderar sozinha o que até ontem parecia certo. Mas esse gatilho apenas aciona-se quando você não está mais tentando ativá-lo. Um paradoxo: quanto mais concentrar-se em sua reconstrução, clareza e força interior, mais o outro percebe o que antes não conseguia visualizar. Seu valor não reside no que tenta demonstrar, mas naquilo que não precisa mais expressar.
Quando esse gatilho alcança o ápice, algo modificaz e a pessoa que o rejeitou começa a procurar autonomamente motivos para reaproximar-se. Questiona a narrativa construída, não porque você combateu essa história, mas porque ela própria começou a perceber que talvez tenha julgado prematuramente. Já notou como só percebemos o silêncio quando substitui um som constante, ou como a ausência de algo familiar provoca um desconforto sutil, mas persistente? Funciona assim quando você deliberadamente retira-se da rotina de alguém que costumava ignorá-lo. Essa ausência não representa apenas um vazio, mas um campo energético, invisível, que começa a atrair os pensamentos da outra pessoa novamente para você. Enquanto permanecia constantemente presente, enviando mensagens, interagindo, buscando visibilidade, era facilmente ignorado. Sua presença integrava-se à paisagem, comparável ao zumbido contínuo de um ventilador após algum tempo. Ninguém presta atenção, mas quando desliga esse som, o silêncio resultante parece ensurdecedor. Os estoicos compreendiam que a mente humana detesta espaços vazios. Quando algo constante desaparece, o cérebro entra em modo investigativo, buscando respostas, justificativas, explicações, e essa busca frequentemente transforma-se em saudade, mesmo que a pessoa não reconheça. Reflita sobre quantas vezes tentou esquecer algo e acabou pensando ainda mais naquilo. O mesmo ocorre quando deixa de ocupar espaço na vida de alguém. Sua ausência começa a produzir maior impacto que sua presença jamais conseguiu. Cada pequeno gesto anteriormente ignorado agora é lembrado com significado diferente. Criar esse impacto não significa desaparecer completamente, mas reduzir gradualmente com elegância, parar de forçar sua entrada na rotina alheia e permitir que a pessoa perceba sua falta. Uma saudação não enviada, uma presença que habitualmente reagia e não reage mais. Um silêncio onde antes havia constância. A chave consiste em permitir que o espaço anteriormente ocupado fale por si. Quando o outro percebe aquele vazio, começa a questionar o que mudou. E nesse questionamento, o interesse renasce. A ausência torna-se mais intrigante que a presença. Constante, como entrar num ambiente sempre iluminado e repentinamente encontrar tudo escurecido, a escuridão provoca reação, gera dúvida, evoca memória. Gradualmente, aquilo que parecia garantido transforma-se em algo valioso. Esse vazio também produz outro efeito curioso: purifica o excesso. Quando estava sempre presente, todos seus defeitos permaneciam expostos. Mas ao retirar-se, a memória funciona seletivamente, as qualidades ocupam mais espaço. Os momentos positivos retornam com maior nitidez. Na obscuridade, a mente reacende apenas o que verdadeiramente brilhou. Esse afastamento equilibrado comunica algo poderoso. Você não precisa comprovar nada, conhece sua identidade, respeita seu próprio tempo e espaço. Isso afeta diretamente o orgulho de quem o rejeitou, aquela pessoa anteriormente no controle. Percebe que agora você escolhe. E quanto mais presente era antes, mais esse vazio pesará. Não se trata de punição, mas de contraste. Como silenciar uma música alta, o silêncio subsequente carrega impacto. Sua ausência ecoa intensamente. O estoicismo recorda-nos que o verdadeiro poder reside em saber quando recuar, não por fragilidade, mas por sabedoria. Criar espaço representa uma forma de autorrespeito e consideração pelo outro, permitindo que sinta sem interferência quem você realmente foi e se ainda importa. O vazio criado não constitui um artifício, mas um convite silencioso à reflexão. Ocasionalmente, o maior gesto de amor próprio consiste precisamente nisso: permitir que o outro descubra autonomamente o que perdeu, concedendo a si mesmo a tranquilidade de não precisar mais recordar. Existe um princípio silencioso atuante:
Em todos os relacionamentos, como uma força natural invisível, aquilo que emana emocionalmente retorna, embora nem sempre conforme imaginamos. Quando alguém o rejeita e sua resposta manifesta-se como desespero, insistência ou apego, essa energia apenas alimenta o distanciamento. Porém, quando compreende o funcionamento desse ciclo natural, algo começa a transformar-se internamente. Os antigos estoicos sabiam que tudo na existência movesse em ritmos, ondas, estações, respiração, sentimentos, nada permanece em estado único perpetuamente. Rejeição, conexão, ausência, aproximação, tudo integra um ciclo que, quando respeitado, pode tornar-se seu aliado. A mente humana, semelhante à natureza, sempre tende ao equilíbrio. Imagine um pêndulo, quanto mais deslocar-se para um lado, mais inevitavelmente retornará ao lado oposto. Se alguém o afastou vigorosamente, o potencial de retorno é proporcional à intensidade do afastamento, desde que saiba retirar-se do caminho e permitir que o movimento ocorra naturalmente. Essa força de retorno atua em diferentes níveis. Primeiramente, no comportamento quando responde à rejeição com serenidade e dignidade, sem suplicar, acusar ou diminuir-se, estabelece uma nova presença silenciosa, mas que deixa marcas mais profundas que qualquer discurso. Depois, nos pensamentos, quanto menos tenta forçar sua presença na mente alheia, mais sua imagem aparece espontaneamente. Isso acontece porque a mente rejeita o que é imposto, mas acolhe o que surge naturalmente. A suavidade manifesta-se no enigma do vazio que preenche território emocional, gerando consequências ainda mais intensas quando cessamos de derramar sentimentos pesados e reativos sobre alguém, passando a nutrir harmonia interna. Dessa forma, criamos espaço para que emoções mais delicadas germinem tanto na outra pessoa quanto em nós mesmos. O ambiente se transforma, o campo energético se altera e, consequentemente, os vínculos também se modificam. O aspecto mais significativo dessa regra reside no fato de não demandar esforço direto. Quanto mais tentamos acelerar o retorno, mais ele se distancia. É semelhante a tentar adormecer rapidamente. Quanto maior a pressão, mais distante fica o repouso. Da mesma maneira, o retorno ocorre no momento adequado, não no nosso tempo. A filosofia estoica nos ensina que a autonomia está nas posturas, não nos resultados. Não podemos obrigar ninguém a nos querer novamente, mas podemos escolher como lidamos com a distância. Essa posição, quando genuína, possui um efeito atrativo, mesmo que demore para se manifestar. Há também o que os sábios denominavam espaço de reverberação. Aquilo que plantamos hoje retorna posteriormente, como o som que ecoa numa gruta, como uma onda que parte e retorna. A pessoa que nos afastou pode ainda não perceber, mas a energia que transmitimos silenciosamente já está chegando até ela. Quanto mais madura nossa postura, mais desconcertante ela se torna para quem nos rejeitou. O domínio que essa pessoa acreditava ter desvanece, e quanto mais tenta racionalizar a distância, mais emocional se torna a lembrança de você. É como manter um balão submerso: pode forçar, esconder, negar, mas eventualmente ele emerge. Assim também são os sentimentos contidos. O que é verdadeiro retorna, o que é autêntico reaparece, não por coerção, mas por ressonância. Contudo, atenção, isso não se trata de ficar aguardando que alguém volte. É sobre criar o ambiente interno para que você siga bem, mesmo se não houver retorno. Pois é justamente quando você não precisa mais do retorno que ele se torna viável. Aqui está a essência de tudo. A verdadeira potência da lei do retorno nasce quando você para de agir para agradar o outro e começa a viver alinhado com sua identidade. Quando sua tranquilidade não depende mais da resposta alheia, você se transforma num centro gravitacional.
e tudo que for compatível com sua energia encontrará o caminho de volta. Já notaram como aquilo que é difícil de obter se torna automaticamente mais sedutor? Existe uma força psicológica que faz com que o inacessível brilhe mais aos nossos olhos. No instante em que alguém compreende que você não está mais tão disponível quanto antes, algo se modifica nela, é como se um interruptor fosse acionado e um novo anseio surgisse. Esse fenômeno é o que denominamos desejo invertido, que tem o poder de transformar indiferença em fascínio. Quando você está sempre presente, sempre acessível, praticamente implorando por atenção, inadvertidamente diminui a percepção de valor que o outro tem de você. É como aquela loja sempre vazia. Por melhores que sejam os produtos, as pessoas tendem a achar que há algo errado. Mas se a mesma loja passa a atrair filas, imediatamente se torna interessante aos olhos do público. Os estoicos compreendiam algo fundamental sobre a psique humana. Valorizamos muito mais aquilo que sentimos que pode escapar de nossas mãos. Quando alguém te rejeita, essa pessoa acredita que pode te ter de volta a qualquer momento. Mas quando você altera essa lógica, mostrando-se mais reservado, mais distante, você ativa um gatilho sutil e poderoso, o medo da perda real. Pense em como sua mente reage ao desinteresse de alguém que sempre demonstrou carinho, mesmo que nunca tenha pensado seriamente naquela pessoa. Ao perceber que ela se afastou, sua mente começa a revisitar os momentos bons, os detalhes esquecidos, e você se pega questionando: e se eu tivesse dado uma chance? Esse desejo reverso não se trata de fingimento ou manipulação, é sobre realmente redirecionar sua energia. Quando você investe em si mesmo, quando constrói uma rotina que te inspira e fortalece, as pessoas ao redor naturalmente começam a notar. Você não está mais girando em torno de ninguém, e é exatamente isso que faz os outros começarem a orbitar ao seu redor. Algo poderoso acontece quando alguém percebe que perdeu o controle emocional que exercia sobre você. É como se, de repente, essa pessoa acordasse de um estado automático e começasse a enxergar você com novos olhos. A ausência da sua busca constante gera desconforto, dúvida, curiosidade. O que será que mudou? Os antigos filósofos sabiam que o ser humano tem impulso natural por mistérios. Quando você se transforma em algo menos previsível, menos disponível, menos decifrado, deixa de ser apenas quem a pessoa conhecia e passa a ser alguém que ela sente que precisa redescobrir. O desejo invertido também se apoia numa tendência comum: só sentimos o peso da perda quando ela parece definitiva. É como ver um item na vitrine todos os dias e nunca comprar, até o dia em que ele some, então você se dá conta de quanto queria aquilo. A pessoa que te dispensou começa a reviver essa sensação assim que percebe que sua presença constante já não existe mais. Mas é importante lembrar, essa transformação não nasce da vingança, e sim da autenticidade. Quando você realmente começa a cuidar da sua vida, desenvolver novos vínculos, se abrir para outras possibilidades, você desperta algo genuinamente atrativo, uma nova versão sua que não depende de ninguém para se sentir completo. É como uma dança que muda de ritmo. Quando você para de conduzir desesperadamente, a outra pessoa sente o espaço e, curiosamente, começa a seguir seu compasso. O desejo só inverte quando você para de tentar criá-lo, ele surge naturalmente, quando você simplesmente deixa de tentar ser desejado. Existe ainda um fator temporal nessa equação. A mágica costuma acontecer quando você já desistiu de esperar. É como procurar algo que perdeu muitas vezes, só encontra quando relaxa e foca em outra coisa. Outro elemento poderoso do desejo invertido é como ele lida com o ego. Quem te rejeitou muitas vezes fez isso apoiando-se na certeza de que tinha controle. Mas quando você se retira com elegância, com força e dignidade, esse controle desaparece
E o ego do outro começa a sentir o impacto daquilo que julgava garantido. Mas talvez o aspecto mais transformador de tudo isso esteja em você. Quando você para de buscar atenção com tanta urgência, se fortalece, fica mais calmo, mais focado, mais magnético. O brilho que você desenvolve ao seguir em frente não é apenas percebido pelos outros, ele é sentido. O que se passa na sua mente tem impacto infinitamente maior do que qualquer atitude externa que você possa tomar. Quando alguém te rejeita, é natural tentar mudar o que está ao redor, melhorar a aparência, forçar encontros casuais, enviar mensagens estratégicas. Mas os estoicos entenderam algo mais profundo: o verdadeiro campo de batalha está na mente, nas conversas silenciosas que temos conosco mesmos. Pense na sua mente como solo fértil. Cada pensamento em relação à pessoa que te afastou é uma semente plantada. Se você insiste em alimentar pensamentos de insegurança, carência ou culpa, é exatamente isso que vai florescer em sua vida. Mas se você aprende a cultivar ideias de valor, dignidade e paz interior, todo o cenário muda. O primeiro ponto dessa transformação interna é compreender que ser rejeitado não diminui quem você é. É fácil cair na armadilha de acreditar que a rejeição revela uma falha pessoal, mas os estoicos nos lembram de uma verdade essencial. O julgamento dos outros é como o vento, pode te desestabilizar momentaneamente, mas não tem poder de te definir. À medida que você fortalece seu mundo interno, algo sutil começa a mudar na percepção da pessoa que te ignorou. Mesmo sem dizer nada, mesmo à distância, sua nova energia começa a ser percebida. Não é o que você fala, é o que você transmite. Quando você começa a realmente acreditar no seu próprio valor, os outros começam a notar, especialmente aqueles que antes não conseguiam enxergar. Essa mudança interior também envolve uma nova visão sobre a rejeição. Em vez de ver como ponto final, você passa a enxergar como ponto de partida, de obstáculo a oportunidade. Esse novo olhar não é apenas conforto mental, ele muda suas atitudes, suas escolhas, seu comportamento. E tudo isso influencia a forma como o mundo responde. A você, a força enorme em parar de tentar controlar os sentimentos e reações do outro e focar no que está ao seu alcance, seus próprios pensamentos e emoções. É como atravessar um rio, lutar contra a corrente te esgota, mas aprender a fluir com ela te dá leveza. Quando você deixa de forçar, começa a avançar. Outro princípio importante desse jogo interior é que quanto mais você se acolhe, mais naturalmente os outros se sentem atraídos por você. Não é questão de se moldar para agradar, é sobre se sentir inteiro do jeito que você é, e isso por si só é magnético. Uma das chaves mais importantes aqui é ajustar suas expectativas. Quando você vive à espera de uma resposta, de uma reação, de um gesto de quem te rejeitou, está entregando o controle do seu bem-estar. Mas quando você aprende a encontrar plenitude, mesmo na ausência de sinais, você recupera sua força. Os estoicos ensinavam que o verdadeiro poder está em aceitar o que não se pode controlar e focar no que está em nossas mãos. No plano mental, isso significa reconhecer que os sentimentos alheios estão fora do nosso alcance, mas nossa reação a eles é sempre nossa responsabilidade. Essa mudança também tem seu tempo, não acontece de uma hora para outra. É como a aurora, que vai iluminando aos poucos. Cada pequeno passo que você dá no fortalecimento interno vai se somando, construindo uma base sólida, até que um dia você percebe que já não é mais o mesmo. O mais curioso é que esse processo acontece mesmo em silêncio, mesmo quando você não está agindo de forma evidente. O trabalho interior continua, é como um sistema funcionando nos bastidores silencioso, constante, transformador. Esse jogo interno
com o tempo, também transforma o modo como os outros te percebem. Quando você está bem com quem é, sem carência, sem necessidade de ser notado, você naturalmente passa a ser percebido com mais interesse, não por esforço, mas por autenticidade. E aqui está a verdade mais poderosa de todas: quando a mudança acontece de verdade dentro de você, não há mais necessidade de se provar. Sua presença se torna mais firme, mais intensa, e até quem um dia te rejeitou começa a perceber algo diferente, algo que não se explica, apenas se sente. Existe algo em você que é absolutamente irrepetível, uma vibração única, uma essência que só você carrega. Quando alguém te rejeita, é comum cair na armadilha de tentar mudar isso, de moldar sua personalidade ao que você acredita que o outro deseja. Mas os estoicos nos ensinaram uma verdade poderosa. O verdadeiro impacto vem quando você assume e fortalece quem você realmente é, em vez de tentar se transformar em outra pessoa. Observe como algumas pessoas, ao entrar em um ambiente, mudam completamente o clima, não por serem as mais bonitas ou populares, mas por causa da presença que carregam. Essa presença nasce da coerência interna, quando a pessoa está alinhada com sua própria natureza. Quando você tenta se encaixar em padrões alheios, sua presença enfraquece. Mas quando você se expressa de forma genuína, seu campo se expande. É como uma fragrância rara. Você pode até tentar usar o perfume de outra pessoa, mas ele nunca vai combinar com sua essência tão bem quanto aquele que foi feito para você. Sua energia pessoal funciona do mesmo jeito. Ela só se torna magnética quando é autêntica, fluida e livre de disfarces. A rejeição pode te levar a acreditar que precisa se reinventar completamente para ser valorizado. Mas, na verdade, você só precisa refinar e expandir o que já existe de verdadeiro em você. Pense num instrumento, ele não precisa tocar como os outros, precisa apenas estar afinado na sua própria nota para soar lindo. Os estoicos compreendiam que cada indivíduo tem uma natureza única e que tentar negar essa natureza é fonte de angústia. Quando você se reconcilia com sua essência, quando para de resistir a quem é, algo muda ao seu redor. As pessoas começam a notar, e até mesmo quem te rejeitou começa a sentir algo diferente em você, mesmo sem entender exatamente o que mudou. Existe beleza especial em abandonar os moldes. Quando você para de tentar agradar com imitações e começa a irradiar sua verdade, tudo em você se alinha. É como dançar sem coreografia. Movido apenas pela música interna, quem observa sente a verdade do movimento. Sua singularidade também carrega outro poder, ela não pode ser copiada. Quando você tenta ser genérico, se torna facilmente substituível. Mas ao viver sua autenticidade, você se torna raro. E o que é raro, uma hora ou outra, é percebido como valioso, inclusive por quem antes não enxergava. Pense nas pessoas que já te cativaram. Quase sempre não foi porque eram perfeitas, mas porque havia algo nelas que fugia do comum, algo que você não conseguia explicar, só sentir. É esse tipo de presença que você precisa cultivar em si, não perfeição, mas autenticidade. Sua energia genuína também ativa um princípio natural, o da transparência emocional. Quando você vive de forma coerente, sem máscaras, isso é sentido pelas pessoas. Não importa o que digam, todos conseguem captar quando alguém está sendo real, e isso gera confiança e conexão imediatas. Existe ainda um fator poderoso nesse processo, a confiança, mas não aquela construída para impressionar, e sim a que nasce do autoconhecimento. Quando você se aceita por completo, não precisa mais se justificar nem provar nada. Você simplesmente ocupa seu lugar no mundo com leveza. O mais impressionante é que essa força não precisa de aplausos para existir.
Assim como o sol não pede licença para brilhar, você não precisa da validação de ninguém para existir com plenitude. Você apenas brilha, porque ser quem você é sua função mais elevada. E aqui está a virada mais transformadora de todas. Quando você realmente se apropria da sua essência, você se torna naturalmente atraente não só para uma pessoa em especial, mas para todos que vibram na mesma frequência. É como sintonizar um rádio quando sua frequência está clara. As conexões verdadeiras surgem sem esforço. Os antigos estoicos guardavam um ensinamento silencioso, porém revolucionário, o poder do verdadeiro desapego emocional. Não se trata de ser frio ou indiferente, mas de alcançar um estado onde você ama com intensidade, sem perder sua serenidade, independentemente de ser correspondido ou não. Quando alguém te afasta, o impulso natural é se agarrar com mais força, tentar reconquistar e insistir. Mas os sábios já sabiam: quanto mais apertamos a mão tentando segurar água, mais rápido ela escapa pelos dedos. O segredo está em relaxar, em deixar a mão aberta, permitindo que o que for seu permaneça por escolha, não por força. Esse conhecimento antigo não tem nada a ver com desistir de alguém que você quer. Ele fala de transformar completamente a forma como você deseja. É como contemplar uma estrela. Você não tenta alcançá-la, mas admira seu brilho à distância. Você pode amar alguém profundamente sem precisar que essa pessoa esteja ao seu lado para se sentir completo. Os estoicos perceberam que há uma força sutil e poderosa que começa a agir quando você solta o controle. Quanto mais livre alguém se sente ao seu lado, mais vontade essa pessoa tem de ficar. É como um pássaro que escolhe pousar em você porque sente que pode voar a qualquer momento. Visualize alguém segurando um balão cheio de hélio. Quanto mais força fizer para prendê-lo, mais tensão gera. Mas se apenas permitir que ele flutue por perto, sem amarras, ele pode pairar ao seu redor por vontade própria. No amor, acontece o mesmo quando você abandona a urgência de prender, passa a criar espaço para conexões verdadeiras. Esse antigo ensinamento também nos mostra que tudo na vida é transitório. Nem o amor, nem a rejeição duram para sempre. Ao compreender isso, você deixa de resistir ao momento presente e começa a se mover com ele. Como um rio que não briga com as pedras, apenas contorna e continua. Existe liberdade imensa em perceber que sua felicidade não precisa depender do reconhecimento de ninguém. É quando você descobre que já possui tudo dentro de si: valor, paz, completude. E, paradoxalmente, quando você para de buscar a aprovação alheia, é essa mesma aprovação que começa a te procurar. O desapego verdadeiro também revela um paradoxo poderoso. Quanto menos você depende emocionalmente de alguém, mais atraente você se torna para essa pessoa, não porque você está manipulando, mas porque seu equilíbrio interior irradia uma força difícil de ignorar. Como o calor de uma lareira em uma noite fria, todos se aproximam de quem tem luz própria. Essa sabedoria ancestral também traz um lembrete sobre tempo. Há momentos em que é preciso perder algo ou alguém completamente para, no futuro, reencontrá-lo em condições muito mais maduras, tal como uma semente que precisa cair da árvore e tocar o solo antes de florescer novamente. E talvez o impacto mais profundo desse desapego consciente esteja em como ele desmonta o ego de quem te rejeitou. Ao não reagir com desespero, você retira o combustível emocional da rejeição. Ela perde a força quando você deixa de alimentá-la com necessidade. Mas o mais transformador de tudo isso é que, ao incorporar de verdade esse princípio, você não apenas se liberta daquela pessoa, você se liberta de padrões destrutivos que já te aprisionaram por muito tempo. Você passa a amar com mais equilíbrio, com mais consciência e com muito mais poder.
Esse segredo milenar não é só uma chave para reabrir a porta de alguém que te rejeitou, é uma chave que abre todas as portas para relações mais sinceras, maduras e recíprocas. Relações onde o amor é escolha e não carência, onde o afeto é liberdade e não prisão. Existe uma força sutil que governa a natureza, uma força que não pode ser forçada, manipulada ou simulada, a atração genuína. Ela se assemelha à gravidade, você não precisa convencer algo a cair, simplesmente acontece. E nos relacionamentos, essa mesma lei atua, mas poucos sabem como se alinhar a ela, muitos acabam lutando contra. Ao se deparar com a rejeição, é comum tentar fabricar esse magnetismo, mudar o visual, imitar comportamentos, aplicar estratégias emocionais. Mas os estoicos descobriram que o verdadeiro encanto surge justamente quando você para de buscar atenção e começa a se dedicar à sua própria transformação interior. É como cultivar um jardim, ele não corre atrás das borboletas. Elas aparecem por conta própria, atraídas pela beleza que floresceu ali. Da mesma forma, quando você cultiva sua essência, cuida da sua mente, das suas emoções, do seu caminho, você emana um tipo de energia que naturalmente atrai o que está em sintonia com ela. A beleza da atração autêntica é que ela dispensa em provas. Tentar convencer alguém do seu valor já é sinal de que você está se desconectando dele. É como tentar provar que o fogo queima, não é necessário explicar, basta estar presente para sentir. Os antigos sábios sabiam o encanto verdadeiro não está nas palavras, nem nas atitudes ensaiadas, está em quem você se torna quando está em paz consigo mesmo. Quando você abandona o papel de quem quer ser desejado e simplesmente vive com verdade, algo muda. As pessoas começam a se aproximar não porque você pediu, mas porque sentem algo diferente em sua presença. Existe força especial em não depender da aceitação externa. É como o aroma de uma flor, ele não grita por atenção, apenas exala sua fragrância, e quem estiver por perto inevitavelmente será tocado por ela. Sua energia funciona da mesma forma quando você é real, as pessoas sentem. Esse tipo de magnetismo também trabalha com o mistério espontâneo, não aquele que você finge, mas o que está naturalmente presente em você. Afinal, ninguém tem acesso completo à sua alma, seus pensamentos, suas memórias, seus sonhos. Tudo isso permanece em parte inacessível e é exatamente isso que fascina. Repare como somos atraídos por quem parece inteiro, por quem não precisa provar nada. Pessoas assim nos causam curiosidade, respeito, vontade de estar por perto. Esse estado pode ser cultivado em você não como técnica, mas como consequência de quem você está se tornando. A atração real tem outro detalhe fascinante, ela continua agindo mesmo quando você não está tentando. Assim como um ímã não precisa de esforço para atrair, ele apenas exerce sua função. Você também não precisa forçar nada. Quando está em equilíbrio, a atração se torna inevitável. É preciso compreender outra verdade, a atração natural tem o seu próprio tempo. Não adianta apressar, é como o amadurecimento de uma fruta. Se for colhida cedo demais, perde o sabor. Se você tenta forçar a conexão, quebra a beleza que só nasce no ritmo certo. No centro desse poder está a aceitação de si mesmo. Quando você se permite ser inteiro com suas falhas, virtudes, medos e luz, você brilha sem esforço. Não porque quer ser admirado, mas porque está confortável com quem é, e isso é magnético. A atração natural é como uma dança silenciosa, quanto menos você tenta conduzir, mais as pessoas desejam dançar ao seu lado. Um paradoxo sutil, mas profundo, compreendido por quem aprendeu a viver com sabedoria, presença e verdade. Cien.
Algum momento deste texto, algo tocou seu coração ou te fez enxergar sua dor com mais clareza. Então, você já deu um passo rumo à sua transformação. Não precisa enfrentar tudo isso sozinho. Inscreva-se no canal e caminhe comigo nessa jornada de autoconhecimento, força emocional e sabedoria histórica. Aqui, cada vídeo é um convite para você se reconectar com sua essência, recuperar seu poder e viver com mais sentido, mesmo quando tudo parecer confuso. Porque a sua cura começa quando você decide não se abandonar mais. Se cuide e até mais.